Pela manhã hoje, nós começamos a nossa rota de restauração e nós tivemos uma abordagem mais teológica e abrangente sobre o livro de Esdras. Trabalhamos aquilo que Esdras realmente nos convida, aquilo que Esdras nos inspira e começamos a falar sobre o que é restauração. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, porque hoje começa uma rota de restauração nesta igreja, na sua vida, na minha vida e nas nossas histórias. Amém? Se dependesse desse amém, só a irmã Esther entraria na rota. Amém, irmã? Gostei. Amém, irmãos? É isso aí, irmã Esther. Porque falar amém na igreja não é pecado não, viu, irmão? Amém? Falar aleluia não é pecado não. A gente não vai virar pentecostal, mas não é pecado. Tá? Então nós precisamos entender. Queridos, eu tenho certeza que você como eu, em alguma área da sua vida precisa de uma restauração. Eu tenho certeza que você como eu, em alguma área da sua vida precisa ser refeito. Talvez você terminou o ano de 2025 com sonhos quebrados, com sonhos machucados. Talvez você terminou 2025 querendo um 2026 melhor. Talvez você fez muitas promessas para si mesmo, dizendo, neste ano eu quero mudar, neste ano eu quero quebrar meus paradigmas, neste ano eu preciso de restauração, neste ano eu preciso de mudanças e transformação. Não basta nós querermos, não basta nós falarmos, nós precisamos ter ações. Quando eu olho para o livro de Esdras e todo o processo que nós vamos começar, eu estou pensando seriamente em um Deus que cumpre as suas promessas. Se você abriu Esdras, fique atento ao nosso telão atrás, porque Números capítulo 23, versículo 19, eu tenho certeza que você conhece, você não precisa abrir, vai ser projetado para você, mas eu sei que você conhece de cor, você conhece, já falou, já profetizou e já até pregou esse versículo. Números 23, versículo 19. Ele traz um apontamento sobre o nosso Deus, que para mim é tremendo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Oremos. Senhor, nós te damos graça, a tua palavra é vida, tua palavra é transformadora, tua palavra é santa, tua palavra é eficaz, tua palavra transforma, muda tempos e estações. Tua palavra convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Tua palavra abre portas. Tua palavra é o manancial de vida. Então fala conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou ao meu respeito e ao teu respeito. Se nós servimos de fato a este Deus, se nós acreditamos de fato que este Deus que estamos servindo é este Deus que Números 23, 19 expressa, dizendo que Ele não mente, que Ele não se arrepende, e tendo Ele prometido não o fará, e tendo Ele dito que o faria não cumprirá, nós precisamos entender e responder o questionamento dos nossos corações, por que que Deus não fez então aquilo que eu esperava que Ele fizesse? Por que então que Deus não respondeu a oração que eu fiz com tanta fé e com tanta devoção? Por que que Deus permitiu que esta coisa ruim, que esta coisa que, podemos dizer até mesmo fatalidades, que estas coisas acontecessem nas nossas vidas? Tento responder, não tenho toda a resposta para você, mas eu digo, Deus é soberano. E na sua soberania Ele faz as coisas. Ele permite as coisas e Ele cuida das nossas vidas. Porque quando olhamos somente para aquilo que não saiu certo, que não deu certo, nós corremos o sério risco de tirarmos os olhos daquilo que deu certo, daquilo que funcionou, da resposta que Ele já deu, do livramento que Ele já operou. E quando eu olho para esse versículo, eu entendo um Deus que quer restaurar as nossas vidas. Existem coisas nas nossas vidas, existem coisas na nossa igreja, existem coisas no nosso emprego e em tantas outras áreas, que se nós não estivermos restaurados por dentro, que se nós não estivermos restaurados nas nossas emoções, que se nós não estivermos restaurados no nosso intelecto, se nós não estivermos restaurados na nossa saúde, tudo o que é externo não vai funcionar. Mudar de emprego,
Mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de qualquer coisa, não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando eu permito que este Deus, que cumpre as suas promessas, me cure de mim mesmo. Quando eu permito ir à casa do oleiro, como Jeremias vai dizer, e permito ser quebrado por esse Deus, e permito ser refeito por esse Deus, ainda com dores, ainda que com tristezas, ainda que com amarguras, eu permito que Deus me restaure. Quando eu olho para Esdras, eu estou vendo este processo de restauração. Começar esta jornada de restauração, como vimos hoje pela manhã, aquilo que é o processo de abrir uma ferida e de trazer cura para esta ferida, é o que nós vamos fazer a partir de agora. Esdras capítulo 1 começa dizendo assim: no primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Sírio, o rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba para Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado afora e dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos redores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas afora, tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os utensílios da casa do Senhor, o qual Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e o que tinha posto na casa dos seus deuses. Esta é a história de um povo que estava cativo por mais de 70 anos. Alguns domingos atrás eu trouxe aos irmãos, à guisa de introdução para esse processo de restauração, a carta de Jeremias, a carta de Deus através de Jeremias para o povo que estava no cativeiro. Quando havia uma profecia dizendo que eles sairiam antes, dizendo que Deus os libertaria antes, dizendo que Deus os levaria para casa antes, e Deus disse: esta palavra não é minha, esses profetas não são meus. E Jeremias, despertado, envia uma carta dizendo: olha, vocês vão permanecer 70 anos no cativeiro, porque a minha palavra diz que vocês prevaricaram, pecaram, fizeram o que era mal, dei oportunidade, então eu permiti que vocês fossem levados cativos e vocês vão ficar os 70 anos. Mas nesses 70 anos eu quero que vocês sejam bênção onde vocês estão. E o capítulo 29 de Jeremias traz isso para nós. E Deus vai dizer: plantem, colham, construam casas, dê os seus filhos em casamento, vivam felizes, façam tudo, orem pelo bem da cidade onde vocês estão, porque a paz da cidade será paz ao coração de vocês. E o versículo 11, que é a chave do capítulo 29, que diz assim: eu bem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E qual era o desejo de Deus? Que quando se cumprisse 70 anos, voltasse eles para casa. E Deus vai dizendo: quando você fizer tudo isso, pode me buscar de todo o coração, que eu serei achado de vós. E Deus convida esse povo a viver, mesmo no momento difícil, mesmo no momento inóspito, mesmo no momento em que as coisas não estão dando certo. Para quê? Para viver um tempo de adoração com Ele. Então, o que nós precisamos aprender antes de entender o processo de restauração? Que mesmo quando as coisas não estão bem, que mesmo quando as coisas não estão saindo da forma que nós queremos, que mesmo quando tudo está soprando contrário, que mesmo quando o vento se levanta, que mesmo quando a tempestade está instaurada, que mesmo quando as coisas não estão funcionando, mesmo quando as minhas orações parecem que não estão sendo respondidas, continuemos avançando, continuemos crendo, continuemos buscando o Senhor de todo o nosso coração, continuemos orando,
continuemos adorando, porque ao seu tempo Deus restaurará a nossa sorte, nos trará do lugar da tristeza para a alegria, do lugar do luto para o lugar do consolo, do lugar da dor para o lugar da cura, do lugar da maldição para o lugar da bênção, porque nós servimos um Deus que é íntegro, que é vivo, que é santo, que é reto, que é justo e que está sentado no seu trono de glória, e não é filho do homem para que minta, e não se arrepende de nenhuma das promessas que fez a nós, e cumprirá cada uma cabalmente nas nossas vidas, se nós entendemos o processo da obediência. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós temos proclamado. Irmãos, eu quero te dar uma notícia. Se não te deram essa notícia ainda, eu quero te dar. Deus existe. Deus existe. E Deus está sentado no seu trono de glória. E exatamente neste momento, os olhos dele estão postos sobre todo mundo, e ele não perdeu o governo da terra. Ele não perdeu o governo do mundo. Deus não perde o controle. Quando lemos esse capítulo, nós vamos começar a ver passos para uma restauração pessoal, passos para uma restauração ministerial, passos para uma restauração de uma instituição. Primeiro passo: profecias divinas se cumprem, mas passam pelo teste do tempo. Todas as profecias divinas hão de se cumprir nas nossas vidas, mas passarão pelo teste do tempo. E aí eu digo, profecias divinas. Se eu agora levantasse aqui e dissesse assim: aleluia, Deus está me mostrando que aqui dentro dessa igreja, aleluia, existe alguém atravessando um problema familiar. Eu não creio que diante de nós não existe ninguém que não possa estar atravessando um problema familiar. Existe aqui alguém, aleluia. Deus está mostrando que tem alguém com problema de saúde. Eu profetizaria para mim. Nós precisamos tomar cuidado com o que é profetado, irmãos. Precisamos tomar cuidado com o que é profecia divina, bíblica. Era o ano de 1999. Já contei, talvez aqui, se não contei, é a primeira e você vai me ouvir falar sempre isso. Eu tinha acabado de romper um contrato. Meu CD tinha vendido absurdamente. E eu entendi que Deus tinha me chamado para o ministério. Eu digo, vou para o ministério, eu rompi um contrato com o meu empresário. Peguei uma pastinha que eu tinha. No romper o contrato, sobrou um Del Rey. 1994, excelente carro. Se ele não fundisse o câmbio, não travasse o câmbio nessa viagem. Coloquei no sítio de um amigo meu, fui para debaixo de uma ponte, literalmente, entre Mirante do Paranapanema e Presidente Venceslau. O tempo foi passando e eu estou ali esperando e ninguém vem para me dar uma carona, no domingo pela manhã, quando de repente para-se um carro. O camarada desce do carro e diz, paz do Senhor. E eu disse, paz do Senhor. Meio assustado. Sento no banco do carro e ele disse para mim assim, querido, Deus me mandou levá-lo até Presidente Venceslau. E eu, ok. Eu estava deitado na sala da minha casa, assim, bem naquele profecia mesmo. E o braço dele arrepiando, eu falei, rapaz, eu pensando na minha, tinha voltado para Jesus já há um tempo, já estava reintegrado, já estava pensando em ministério, mas antes de voltar para Jesus eu era uma peste. Aí eu falei, será que eu aprontei alguma coisa que esse homem me reconheceu aqui, aleluia, vai me matar daqui para Venceslau, pensando só besteira. Aí ele virou e falou assim, eu não sei quem você é. Eu falei, graças a Deus. Ele falou assim, mas eu sei o Deus que te chamou. Eu falei, ei. E ele disse assim, eu deitei para descansar na sala da minha casa e Deus me mostrou você com esta roupa e essa pasta marrom. E Deus me disse assim, vai até ele e o leva até Presidente Venceslau e diga, a multidão que ele falou este ano não se compara às multidões que ele falará. Eu estou confirmando a chamada do seu ministério. E começou, irmãos, um leque de profecia. Eu cheguei em Presidente Venceslau, baptista, estou ali. Passa-se um período de tempo, eu estou andando na rua em Presidente Epitácio, e o camarada com a pá. E eu estou passando num perrengue do tamanho do mundo. Eu tinha ido receber uma situação financeira, não recebi, eu estava voltando para casa, orando ao Senhor e perguntando o que eu vou fazer,
porque eu estava trabalhando numa rádio e alguns patrocínios, e eu fui para receber um desses patrocínios, não recebi, e Rejane estava em casa, a Hanani com 8 para 9 meses, e eu estou vindo aqui, e esse homem daqui a pouco ele ergue a pá assim, ei você, capaz, falei, pô, morri. Deus está falando contigo. Eu falei, decepcionado, irmãos. Deus está dizendo que quando Ele te visitou debaixo daquele pontilhão, e a mesma coisa. E eu respirei, e eu disse, Deus, estou aberto para o que o Senhor realmente quer fazer. E para encerrar a profecia, ele falou assim, irmão, lembra aquela nota de 10 reais, parecia que era de plástico? Ele falou assim, naquele tempo valia dinheiro, viu, irmãos? Aí ele virou e falou assim, e Deus mandou te dar isso? Eu, obrigado. Por que eu estou contando isso para você? Para você entender que eu creio em profecias. Eu creio quando Deus fala. Eu não creio nas pataquadas que eu vejo por aí. Eu não creio no exercício de trabalhar com a mente humana, com neuropsicopedagogia ou neurociência, ou neurolinguística, para levar as pessoas a um emocionalismo barato e trabalhar nas emoções dela, trazendo profecias que nunca se realizam. É por isso que o número dos desigrejados está engrossado nesta nação, porque estão fazendo o evangelho com brincadeira. Mas você talvez tenha uma promessa de Deus. Sabe como que você sabe se você tem uma promessa de Deus? Um sonho, um projeto no seu coração. Eu vi alguém pregando, quero ser pastor. Eu vi alguém pregando, eu quero cantar, eu quero tocar. Eu vi alguém numa profissão, eu quero ser um profissional igual. Eu vi alguém fazendo isso, eu quero ser. Sabe como que Deus realiza sonho? Eu vou te contar. Essa igreja está com o site pronto, irmãos. É verdade. E por que eu dei risada? Porque essa semana eu vi um anúncio. TF, sites e não sei o que, não sei o que lá. E eu olhei e falei assim, a igreja precisa de um site. A igreja precisa de algo assim. Eu falei, e ele está ali, dentro da igreja, tocando violão, cantando um negócio ali. Falei, vai fazer o site da igreja, o site está pronto. Porque ele já fez. Eu falei para ele, vamos ver os recursos. O Tiago está ali, ó. Vamos ver os recursos. Ele, não, pastor, vamos conversar. E nós vamos conversar. Porque ele sonhou com o projeto da igreja. Porque é a área dele, a profissão. Então são promessas que Deus vai colocando nos nossos corações. Você tem promessa da sua família estar na igreja, de ver os seus filhos convertidos, de ver os seus. Você tem promessa de restauração de sonhos e projetos. Talvez você projetou coisas na sua vida e você esqueceu. E você acredita que elas nem vão se realizar mais. Talvez o tempo da maturação, o tempo que você esperou te trouxe desânimo. Eu quero te dizer que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Jeremias, a Bíblia diz assim no versículo 1 em Esdras, depois para cumprir o tempo do quê? Da profecia, da palavra, que saiu da boca do profeta, tudo quanto Deus disse ao teu respeito é verdade e vai se cumprir, mas passa pelo teste do tempo, pelo teste do amadurecimento, pelo teste de Deus nos preparar para recebermos o que Ele tem para nós. Irmãos, mas pastor, eu errei no meio do caminho, eu pequei, eu cometi uma falha, eu fiz alguma coisa que não deu certo. Escute, Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de restauração e de recomeços. Nós precisamos arrancar do nosso coração a acusação, porque acusador na Bíblia já tem um cargo, já tem alguém sentado naquela cadeira. Não sei se você sabe, capiroto, camulhão, Satanás, diabo, qualquer coisa, não sei como é que você chama ele, mas o acusador é o inimigo das nossas almas e ele quer te acusar, e através da acusação ele quer dizer assim, o teu pecado, a tua falha, aquilo que você fez está impedindo a promessa se cumprir na sua vida. Irmão, isso é mentira. Isso é mentira. A única forma dos nossos erros impedir que Deus cumpra as promessas dele na nossa vida é se nós permanecermos no erro, se nós não nos arrependermos, se nós não buscarmos melhorar. Mas se nós dissermos, Senhor, perdoa os meus pecados, Espírito Santo me convence, me ajuda, Deus preparará uma rota de restauração para você, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, é um Deus que quer nos restaurar e fazer novas todas as coisas. Então entenda, as profecias e promessas de Deus divinas passarão pelo teste do tempo. Segunda coisa, Deus usa pessoas e circunstâncias diferentes para nos abençoar. Do versículo 2 ao versículo 4, a Bíblia diz que Deus usou Ciro, um rei que era perso, um homem que não era da linhagem divina, que não era da linhagem dos filhos, do povo escolhido de Deus.
Às vezes Deus quer nos abençoar, e a gente fica esperando que o crente, aleluia, ou que o grande irmão, ou que o fulano seja o canal do nosso novo emprego, seja o canal da porta que vai se abrir. E às vezes Deus quer usar um ímpio, irmãos. Às vezes Deus quer usar alguém que você acha que nunca vai te abençoar, Ele quer usar. É Deus quem move corações. A Bíblia diz que o coração dos sábios, dos reis, estão na mão do Senhor, e Ele os inclina como ondas do mar. Nós vamos entender aqui, é um rei, o que Ciro está fazendo, ao contrário de qualquer domínio, qualquer povo que dominasse sobre o outro, o que eles faziam? Escravizavam as pessoas dominadas. E a Pérsia venceu todos os reinos, e Ciro vai dizer, Deus me entregou, mesmo não reconhecendo, não sendo do povo de Deus, ele reconhece que Deus entregou na mão dele todos os reinos. E o que é que ele faz? Um decreto dizendo, todos os que estão escravos, voltem para sua casa, principalmente os que vão para Jerusalém, porque eu entendi que eu preciso construir uma casa de adoração ao Senhor, casa essa que Nabucodonosor tinha destruído, que Nabucodonosor tinha jogado para baixo. Escute, quando Deus quer restaurar a sua casa, Ele usa homens que estão na igreja, Ele usa pessoas que estão fora da igreja, para esse processo de restauração. E quando eu digo casa, eu digo esse lugar onde estamos, mas eu digo eu e você, como casa, tabernáculos do Espírito Santo, como a Bíblia nos chama. Então Deus quer usar pessoas para te abençoar. Escute, você precisa permitir ser abençoado. Eu já contei, você conhece, já deve ter ouvido milhões de vezes essa história, mas é aquela senhora que manda um anúncio para o rádio, e que diz assim, eu preciso de comida, eu estou precisando de cesta básica. E aí, alguém que é um profeta de Lúcifer, escuta ela pedindo ajuda. E ele diz, vou ajudar. Manda lá para ela, mas entrega esse bilhete aqui para ela. E fala para ela que quem mandou a comida para ela, a cesta básica e todas as coisas para ela, foi Lúcifer. E aí, o camarada chega lá e aquela senhorinha crente, devota do Senhor, mulher de oração, levanta e diz assim, oh, obrigado Senhor, e entregam para ela todas as coisas, e aí alguém diz para ela, chega assim, olha, mas mandaram te dizer, que quem mandou isso aí para você foi Lúcifer, e ela pega e dá um glória a Deus, aqueles bem pentecostal mesmo, e diz assim, esse é o meu Deus, porque quando Ele manda, até o diabo obedece. Esse é o diabo, o diabo, sabe o que é o diabo? Um instrumento de Deus, aqui na terra, que não pode tocar a minha vida e nem a sua, se Deus não permitir. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Tem muita gente com medo do diabo, porque não está inteiro em Deus. Porque se eu estiver inteiro em Deus, Satanás e as suas artimanhas pode até se levantar. É um cão numa corrente. Pode até vir. Mas Deus vai trazer para nós todo o livramento necessário. Eu não sei qual é a sua dor, meu irmão. Talvez você carregue uma dor no seu coração e eu a respeito. Porque eu também carrego dores. Eu carrego lutos, eu carrego tristezas, eu carrego amarguras. Às vezes eu carrego questionamentos dizendo, Deus, por quê? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Às vezes eu falo comigo mesmo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, pensando que algumas coisas poderiam ser diferentes. E com muito respeito eu quero lhe dizer uma coisa. E com muito respeito mesmo, queridos, nós precisamos levantar a cabeça e honrar o legado daqueles que nos deixam em luto, corrigir os erros que cometemos e permitirmos que Deus nos restaure, para que nós sejamos instrumentos para restaurar a vida dos outros. Deus quer nos usar, Deus quer nos transformar, como foi cantado. Sonda-me, conhece-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me. Então Deus cumpre as suas promessas, todas elas passarão pelo teste do tempo, e quando eu estiver pronto Ele vai fazer. Deus usa pessoas e circunstâncias diferentes para nos abençoar. Não se surpreenda se você for abençoado por alguém, ou por uma circunstância em que você nunca imaginou que seria, e entenda que é Deus trabalhando ao seu favor. Terceiro ponto que eu vejo, precisamos ser organizados e generosos. Do versículo 5 ao versículo 8, vai dizer que depois do decreto de Ciro, os sacerdotes e os levitas começaram a se organizar
E neste processo, muitas pessoas trouxeram ofertas. Muitas pessoas ofertaram prata, outras ofertaram ouro, outras ofertaram gado, outras ofertaram de tudo que tinham. Para quê? Para a reconstrução do templo. Quando eu fiz aqui a brincadeira no início, dizendo a vocês que nós vamos fazer a cozinha, o sonho do ar-condicionado, o sonho de tantos projetos que nós temos nessa igreja, eu brinquei dizendo, e nós já temos o dinheiro, e vocês, amém, onde está o dinheiro? No nosso bolso. Isso é verdade. E eu não estou aqui pedindo o seu dinheiro, não é captação de recursos que eu estou fazendo. Quem está nessa igreja há tempo comigo já sabe que não é esse o nosso objetivo, mas eu estou dizendo para você, todo o processo de reconstrução passa pelo processo da generosidade. Agora, eu vou explicar o que é generosidade segundo a luz da Bíblia, mas eu quero primeiro trazer para você o sentido de organização. Hoje de manhã, nós falávamos aqui, agora eu aprofundando um pouco mais, sobre aquelas 3 frases que eu prometi para mim mesmo que eu ia decorar e não decorei nada. Mas o Anderson sabe, porque o Anderson é o cara dos SWATs. Então, ele sabe isso aí. Queridos, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Decorei. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão, quebrou, para de fazer gambiarra. Para de remendar. Roupa, irmão, eu tenho roupa lá, eu vou fazer uma seleção de roupa, que não é muita, mas eu vou fazer uma seleção de roupa, porque tem umas roupas lá que eu estou esperando emagrecer para usar. Mas, irmão, eu só vou usar se eu emagrecer 40 quilos, vou mandar embora. Não dá. A gente fica lá, abre o guarda-roupa, aquela naftalina. Aí tem um casamento tão lindo quanto o de ontem, que aconteceu aqui, a gente quer entrar num vestido, irmã, que não cabe mais. Quer colocar aquela calça. Ó, tem gente aí, parece que eu estou profetizando agora, né? Tem gente que quer colocar aquela calça. E o negócio... Irmãos, doa esse negócio, irmão. Não, pastor, tem um brechózinho ali que compra. Doa. Semeia. Abençoa. Chega lá na sua casa hoje. Alguém chegou para mim, não vou falar o nome, falou, pastor, eu vou acabar com a bagunça que tem lá em casa. Eu falei, amém. Vai começar a restauração. Irmãos, em nome de Jesus, eu sou professor, os professores aqui sabem o que eu vou falar, acaba o ano. Sabe o que eu fazia? Vou contar para vocês, vocês me perdoam pela fraqueza. Mas eu guardava prova de aluno meu 1 ano. Eu dava as provas esse ano, eu guardava durante todo o ano que vem, porque se um aluno reclamasse, eu tinha nota para mostrar lá, porque aluno é terrível, irmãos. E livro, irmão, livro é o que tinha. Um monte de livro. Um dia eu peguei Dona Rejane e falei, vamos jogar. Aí Dona Rejane passou pelo teste da prova. Por quê? Porque ela queria jogar. Eu falei, não, esse aí não. Não, isso aí eu acho que... Quando você vai usar isso, Eduardo? Não sei, 1900 e bolinha e 10. Talvez lá na frente. Todavia, porém, eu preciso de um negócio que eu nunca mais vou usar. Irmão, joga fora tudo que não serve na sua casa. Para de remendar, para de amarrar os trem com arame, irmão. Para, irmão, Super Bonder, pelo amor de Deus. Pastor, que o senhor não sabe quanto custa, irmão, em nome de Jesus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Teu quarto, tua casa, precisa ser um lugar para vocês. Irmãos, em nome de Jesus, eu cresci pobre, miserável. Minha família era miserável. Nós tínhamos um poço no fundo de casa e nós pegávamos água no poço para lavar e a nossa pia era uma mesa com uma bacia. E o assoalho de casa ficava em cima dos tocos da nossa casa. Minha avó fazia a gente lavar aquele assoalho e a gente aqui, ó. E os assoalhos ficavam limpinhos. Quando finalmente construímos a nossa casa, vermelhão. Irmão, tem gente aqui que não sabe, mas quem sabe vai entender o que é escovão. E minha tia até hoje, irmãos, em nome de Jesus, até hoje você chega em Caiuá, na rua Oswaldo Cruz, número 373, cruzamento com a rua Presidente Kennedy, está lá, aquela casa de madeira, daquele jeito, e a varanda brilhando, vermelhinha, assim, a coisa mais linda no mundo, porque nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Minha avó vem da macumba, eu já falei para os irmãos, existe um espírito na macumba chamado mulambo, ele traz uma sujeira terrível para dentro das casas, e Deus não consegue operar aonde não há nada organizado. Nós precisamos organizar. Organização financeira, faz um planner. O que eu vou gastar, quanto eu ganho, quanto eu posso gastar. Não gaste por emoção. Cuidado com as black frauds. Cuidado com as promoções. Cuidado com essas coisas, irmãos. Nós não precisamos... Irmão, não é vergonha nenhuma repetir roupa. Guarde isso na sua cabeça. Não existe vergonha em repetir roupa.
Não existe vergonha nenhuma em não ter 3, 4 sapatos, isso não é vergonha. Não existe vergonha em ter uma vida simples. Não existe pecado nenhum em comer arroz e comida francesa, arroz covô. Não tem pecado nisso. A ostentação da rede social não pode tomar a nossa vida. Nós não precisamos viver postando aquilo que fazemos, nós não precisamos viver postando aquilo que não temos, nós não precisamos provar aquilo que não somos para poder ser aceito em lugar nenhum. Nós precisamos organizar a nossa vida, a nossa estrutura como igreja, precisamos organizar nossas finanças, organizar isso. Graças a Deus há uma transparência e um controle, há um gasto organizado nessa igreja, mas nós precisamos ter tudo certo. E isso vai passar pelo princípio da generosidade. Generosidade vai além de dinheiro, porque na Bíblia a expressão de generosidade de 3,16 diz: porque amou Deus o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse e tivesse vida eterna. Generosidade é entregar, generosidade é me colocar. E meus irmãos, põe uma coisa na sua cabeça: eu não acredito no voluntariado na igreja. Vou lhe explicar. Embora a igreja é construída de voluntários. Então, como que o senhor não acredita? Vou lhe explicar. Voluntário funciona assim, irmãos, quando ele não entende o voluntariado em Deus. Voluntariado, segundo a Bíblia, é a adoração ao Senhor com serviço prestado. Tudo quanto você fizer, faça como se você estivesse fazendo a Deus, porque dele vem a sua paga. Colossenses 3:23 vai dizer isso. Coloque na sua cabeça algo. O voluntário na igreja é assim, ele vem, mas quando ele resolve não vir, ele não vem. E você está esperando, ele não faz. E você vai dizer: irmão, você não fez aquilo. Ele vai dizer assim: semana passada eu fiz, mas essa semana fulano não me ajudou, Beltrano não quis me ajudar, só eu que estou fazendo, não sei o que, ainda reclama. E você ainda sai como ruim. Então, voluntariado na igreja precisa entender que quando eu sou voluntário, eu estou fazendo como adoração ao Senhor. Quando eu disse do show que esses irmãos deram ontem no jantar aqui, do show que essas irmãs ficaram 3 dias, irmãos, não foi um dia. Foram 3 dias naquela cozinha. Eu ficava olhando e orando por essas irmãs, de verdade, orando: Senhor, abençoa a vida dessas irmãs. Porque elas amanheciam aqui, eu ia dormir, elas estavam aqui. Eu não sei o que aqui, eu não sei o que lá. Hoje a Edna chegou com uma galera dentro do carro, aí eu não sei como coube tanta gente dentro do Quid. Eu nunca vi um negócio daquele, porque quando abriu a porta do Quid começou a sair gente, e eu falei: oxi, e de onde vem esse monte de gente? E daqui a pouco eu estou aqui, e o povo passa com balde, e o povo passa para lá, e o irmão lavou o banheiro, e o outro irmão fez não sei o quê. Isso é voluntariado em amor. Deus honra, Deus restaura, e Deus repara, e Deus recompensa quem faz isso em amor. Em amor. Domingo passado eu preguei aqui: a nossa entrega não pode ser um fardo. Quando eu digo eu vou para a igreja, precisa ser com alegria. Eu vou servir no ministério infantil com alegria. Eu vou servir no ministério de louvor com alegria. Eu vou servir com alegria. Eu vou pregar com temor. 24 anos. Esses dias minha filha perguntou: mas pai, é tranquilo? Ou ainda dá frio na barriga? Eu falei: dá frio na barriga, na espinha, nas pernas, porque eu estou tratando com a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que a nossa generosidade, ela vai além do dinheiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o vosso culto racional. Não vos conforme com este mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz o que é generosidade: é nós apresentar-nos diante de Deus como um sacrifício, para sermos professores de EBD, para sermos alguém que vai trabalhar recebendo. Sabe qual é o problema, irmão? É que todo mundo na igreja acha que ministério é só cantar e pregar. Tem muita Maria na igreja, e glória a Deus por isso, mas a gente desvaloriza o trabalho da Marta. Mas pastor, Jesus disse que a Maria que escolheu a melhor parte. Ele não disse que a Marta escolheu a parte ruim. Ele disse que Maria escolheu a melhor. Porque existe tempo para todas as coisas. Existe um tempo para trabalhar, um tempo para ouvir. Esse era o tempo de ouvir. Mas o trabalho de Marta, você está sentado no banco aí limpo porque tem um trabalho de Marta acontecendo aqui. Tem que valorizar, irmão. A gente precisa reconhecer o trabalho da Marta. Ontem, enquanto nós estávamos aqui sentados festando, tinha muita Marta trabalhando. Os homens dessa igreja deram um show servindo. Um show. Foi um show. Ontem eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus, que igreja linda é essa? Porque é o trabalho da Marta.
Então, generosidade é fazer aquela entrega. É se entregar do jeito que foi entregue ontem. Ontem nem o Masterchef ganhava da gente, nem o Jacan. Amém? Caminhando para o fim, eu quero que você vá até o capítulo 2. Aleluia. Processo de restauração, irmãos. Para a minha vida e para a sua vida, precisa passar, em primeiro lugar, por eu descansar, sabendo que as promessas que Deus tem feito, que as promessas que Deus fez na minha vida, eu dava um testemunho hoje de manhã, quero dar ele aqui. Eu tinha um dinheiro, paguei uma parte do meu seminário teológico, e o meu seminário teológico era um pouco caro naquela época, era um salário mínimo, e eu paguei e fui para o seminário. 6 meses depois eu não tinha igreja, eu não tinha recurso, a única coisa que eu tinha era fé, um chamado de Deus, e um monte de gente me ligando para voltar a falar rodeio e ganhar dinheiro. Então eu estava ali entre essas duas situações. Eu pensei no meu coração, vou fazer alguns rodeios, ganhar um dinheiro, pago mais um semestre, porque com 4, 5 rodeios dava para pagar mais um semestre, e continuo fazendo seminário. Mas eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero cumprir a minha vocação. E eu entendi que aquele que chama, supre. Fui convidado para pregar numa cidade chamada Piraju, e fui pregar lá na igreja. Quando terminou a ministração, o pastor me levou para comer, e nós estávamos conversando, ele falou, quero conversar sério com você. Eu digo, sim. Ele falou, eu preciso de um seminarista na igreja para cuidar da casa ministerial. Eu tenho um projeto, uma casa de ministério, onde nós vamos receber aconselhamentos, etc. E eu preciso de alguém para fazer isso. Eu falei assim, tudo bem. O coração disparado, tipo assim, me chama, eu quero, agora. Mas, muito sério, tudo bem. Você não entendeu? Eu falei assim, o quê? Ele falou, estou lhe convidando para ser o seminarista da igreja. Eu falei, aceito. Ele falou, mas você nem sabe quanto vai ganhar, irmão, não tinha nada. Eu falei assim, aceito, porque pelos olhos da fé eu entendo que Deus está me conduzindo para este lugar. Fui espiritual ainda. Irmão, era pelos olhos da necessidade, abraçando a primeira que aparecesse. E fui para Piraju. Em Piraju, a primeira igreja batista me formou. A primeira igreja batista me ordenou a pastorado há 24 anos atrás. A primeira igreja batista me colocou na primeira igreja que eu pastoreei, que foi a primeira igreja batista em Irapuã. Foi em Piraju que Deus me deu família, que Deus me deu a esposa que tenho. E em 9 de março completaremos 24 anos de casado. Porque eu entendi que a promessa de Deus se cumpre e ela passa pelo teste do tempo e da fé. Então acredite, continue se projetando. A segunda coisa, Deus vai usar circunstâncias e pessoas diferentes daquilo que esperamos para nos abençoar. Mas para isso nós precisamos ser organizados e generosos. E aí, no capítulo 2, versículos 62 e 63, desculpa, mas falar do processo de restauração de Deus nos meus sonhos e quando Ele me deu como presente, como nós ouvimos aqui ontem, na excelente celebração de casamento que nós tivemos, que é aquele que encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor, quando Ele me deu o favor de ter a esposa que tenho e depois as minhas 2 filhas, o dia que eu não lagrimejar, eu vou ficar preocupado, porque isso ainda mexe no meu coração, porque isso realmente foi um favor de Deus na minha vida. Versículo 62 vai dizer assim, nós vamos começar o capítulo 2 com Deus trazendo a genealogia. Irmãos, são 42.630 pessoas que estarão relacionados no retorno pós-Zorobabel. Isso fala de organização. Isso fala de saber o que está sendo feito. E a genealogia vai dizendo, os homens de fulano, ciclano fez isso, Beltrano. E às vezes a gente passa pela genealogia e não presta atenção. Mas eu quero chamar para o versículo 62, que vai dizer assim, estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, porque pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse, que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdócio com Urim e Tumim. Quem são esses? Vão no versículo 61 para você entender. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abiaias, os filhos de Cós, os filhos de
Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gealita, que foi chamado do nome dele. Estes vão procurar o seu nome na genealogia do sacerdócio, e o nome deles não é encontrado. E porque o nome deles não foi encontrado, eles foram considerados imundo para o sacerdócio. O que é isso? O caminho de restauração. Escute com muita atenção o que eu vou lhe dizer. O caminho de restauração vai passar pelo teste da nossa aprovação como sacerdotes diante de Deus. Escute de novo. O caminho de restauração nas nossas vidas vai passar pelo teste da aprovação das nossas vidas como sacerdotes diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Coloca lá para mim, por favor, queridos, que eu quero que você entenda o que é sacerdócio segundo a luz das Escrituras. Existem sacerdotes que são separados para esse lugar, o lugar onde eu estou. Existem sacerdotes que são separados para missionários. Existem gente que são separados para o exercício do ministério. Isso é fato e não é privilégio. Isso aqui é serviço. Porque o sacerdote, irmãos, ele tem que carregar uma bacia na mão e uma toalha nas costas. Porque o exercício do sacerdote é servir. Aquele que quiser ser o maior, sirva aos outros. O nosso exemplo do Cristo é servir uns aos outros. Mas eu e você, ainda que não pregadores, ainda que não cantores, ainda que não ministérios, somos esses. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como batistas, e muitas outras igrejas acreditam no sacerdócio universal dos crentes. Você não precisa de um intermediário entre você e Deus. Você não precisa que o seu pastor ore para que Deus te abençoe, embora nós estejamos aqui para poder servi-los. Você pode orar ao Senhor. Você pode colocar o seu joelho no chão na sua casa e dizer assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Você pode orar a Deus pedindo para que Ele cure a sua família, para que Ele restaure, para que Ele salve alguém da sua casa. Você não precisa de um intermediário. Você é um sacerdote segundo a ótica de Deus para você. Talvez agora você me pergunte, então, por que eu preciso de uma igreja? Por que eu preciso de um pastor? Porque lá em Efésios 4:11 ele diz: foi Ele quem deu a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e doutores ou pastores, a fim de... A palavra ali, ela vai nos levar para adestramento. Mas eu quero... Vai para o versículo 12. O versículo 12 vai dizer assim, ó: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pode ir para o 13. E diz: até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonalidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que precisamos de igreja? Por que precisamos de pastor? Porque foi Jesus quem instituiu pastores, apóstolos, bispos, evangelistas e etc. para a igreja, a fim de aperfeiçoar os santos, a fim de fazer o que eu estou fazendo com você esta noite, a fim de fazer o que nós vamos fazer nas terças-feiras, a fim de fazer o que nós vamos fazer em discipulados pessoais, no café, no relacionamento discipulador, a fim de fazer o que eu e minha esposa faremos com casais dessa igreja, discipulados. Vamos ter o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, vamos ter os cursos para casais, a fim de aperfeiçoar você, para que eu e você, ferro afiando ferro, nos aperfeiçoemos para podermos ter uma vida cristã reta, íntegra diante de Deus, e Ele possa cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Querido irmão, nesta noite, Deus está nos convidando para uma jornada de restauração, para uma jornada onde Deus quer restaurar os sonhos que morreram ao longo do caminho. Talvez sonhos de ministério, talvez sonhos de trabalhar nas coisas do Senhor, talvez sonhos profissionais, de uma nova faculdade, de uma pós-graduação, de um concurso público, sonhos de casamentos que estão por vir. Talvez você já seja um vocacionado que esteja trabalhando e de repente as lutas, as batalhas desse tempo de formação possa desencorajá-lo.
É nesse tempo que Deus está nos convidando, para nós entendermos que Ele é um Deus que cumpre todas as suas promessas, mas elas passarão pelo teste do tempo. É nesse tempo de restauração que Deus está nos convidando, querido irmão, para olharmos para Ele e entendermos que Ele quer nos abençoar usando outras pessoas. Precisamos quebrar o nosso orgulho. Eu sou orgulhoso para algumas coisas, e eu quero que Deus me quebre, porque eu preciso permitir que pessoas me abençoem. E às vezes Deus quer me abençoar com uma oração, com uma palavra, com coisas materiais. Deus quer nos abençoar, e Ele vai usar quem quer, aonde quer e da forma que quer. Basta que nós entendamos isso. Nós precisamos entender que num processo de restauração, e Deus está te convidando para essa jornada, uma jornada de organização e de generosidade, porque diz a Bíblia que a alma generosa, esta prosperará. E por fim, nós precisamos entender que Deus usa, e Ele quer usar quem se dispõe a ser usado por Ele. Mas quem é que se dispõe? Aquele que, segundo a Bíblia, é sacerdócio real. E quem é sacerdócio real? Todo aquele que recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. Talvez hoje, nesta noite, você que está em casa, ou você que está aqui nessa nave de igreja, esteja passando por um processo de restauração, ou precisando passar por um processo de restauração. Nós temos duas orações a fazer. A primeira é: eu quero ter uma aliança com Deus. Eu quero ter uma aliança mais profunda com o Senhor. Eu ainda não me batizei. Eu ainda não fui à classe de batismo. Na verdade, eu até frequento igreja, mas eu nunca aceitei Jesus. Talvez nesta noite Jesus esteja falando ao seu coração que Ele quer realizar coisas na sua vida, e você precise recebê-lo como seu Salvador. Se você quiser fazer essa oração, eu gostaria que você erguesse a mão no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Se você tem frequentado a igreja por tempos, se você tem ido aos lugares e não recebido respostas, ou talvez você tenha na jornada, no meio do caminho, entristecido e pensou em desistir, pensou em jogar a toalha, desacreditou da religião, e eu quero dizer, desacredite mesmo. Desacredite mesmo, porque quando você pensa só na religião, isso não vai resolver a sua vida. Agora, no Deus da religião, que instituiu a igreja para que congregássemos aqui, irmãos, que quer te dar essa família, como família que quer te abraçar e cuidar de você, nessa você tem que acreditar, e pode acreditar, porque nós somos uma família de muitos irmãos com cabeças diferentes, mas um só coração, uma só visão, em um só Deus. Talvez você tenha desacreditado no meio do caminho, talvez a luta, a batalha lhe entristeceu, e você deixou de sonhar algumas coisas e nem acredita mais que elas vão se realizar na sua vida. Eu queria que você fosse ficando em pé. Eu preciso orar por você. Talvez você, embora pareça que está tudo bem, mas você sabe que alguma coisa precisa arrumar, alguma coisa precisa consertar, e você quer trilhar esse caminho de restauração. Fique em pé, eu gostaria de orar com você. Se não houver ninguém, eu vou orar. Irmão, ficar em pé não é vergonha nenhuma. Dizer: Deus, eu preciso. Quantas vezes, meus irmãos? Mas alguém fique em pé, por favor. Vamos ficando em pé, irmão. Se você precisa, fique em pé. Quantas vezes, meus irmãos, eu terminei de pregar e a minha atitude era ir à frente, ajoelhar, porque eu precisava daquela oração. Se você está neste lugar e você precisa de um novo tempo em Deus, e você quer dizer: eu quero mergulhar em Deus, vai ficando em pé, porque eu quero orar com você essa noite. Obrigado aos irmãos que estão ficando em pé. Obrigado aos irmãos que estão abrindo o coração e rasgando, dizendo: Deus, eu quero entrar nessa jornada. Eu quero entrar neste novo tempo, porque eu acredito no Senhor, porque eu acredito que o Senhor é poderoso, eu acredito que o Senhor nunca desistiu de mim. Eu é quem, por lutas e batalhas, pensei em desistir do Senhor, mas eu quero, eu preciso, porque eu sei que o Senhor é um Deus de promessa. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta igreja, nesta casa de oração essa noite, debaixo de uma palavra profética, que diz que o Senhor é um Deus que cumpre todas as promessas. Começamos este culto dizendo que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à nossa memória tudo que nos dá esperança. A esperança de uma família bem constituída, a esperança de uma família bem abençoada mesmo, a esperança de um emprego melhor, de uma saúde melhor, a esperança de dias melhores. Quantas são as batalhas, as lutas, as tristezas, meu Deus. O Senhor sabe as lágrimas que nós temos derramado, muitas vezes no chuveiro, para que o nosso esposo não veja, para que as nossas esposas não vejam, as lágrimas que nem rolam pelos nossos olhos, que são lágrimas internas. O Senhor sabe as lágrimas que nós derramamos no travesseiro, quantas desistências, quantas vezes nós queremos jogar a toalha, nós queremos parar com tudo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender que o Senhor é um Deus que cumpre as promessas, nos ajuda a entender que o Senhor é um Deus que reconstrói histórias. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvirmos esta palavra. Aqueles que estão em casa, que estão orando neste momento, meu Deus, tira a vergonha, o luto, a tristeza, a amargura, a dor, tira isso dos nossos corações, substitui tudo isso com esperança, substitui todas essas coisas com esperança de dias novos, de coisas novas nas nossas vidas. Nós ainda temos uma jornada, seja hoje, Pai, esta palavra como alimento que veio a Elias dizendo: come e bebe, porque ainda existe uma jornada para caminhar. Nossa jornada não acabou. Pai, faz-nos acreditar nisto literalmente. Espírito Santo trabalha nos nossos corações dizendo: a nossa jornada não terminou. Obrigado, Espírito Santo, por esse convite, pelo convite da não desistência, pelo convite da persistência, da fé, pelo convite da dependência do Senhor. Ah, Senhor, nós queremos tanto ver a nossa família completamente restaurada, nós queremos tanto ver nossa vida restaurada, nós queremos tanto ver as nossas histórias restauradas, nós queremos tanto ver nossa igreja restaurada, Pai. E por isso nesta noite nós estamos aqui clamando: tem misericórdia de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de sonhar conosco. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de olhar para nós com amor. Na verdade, fomos nós quem nos afastamos e fomos para a moita como Adão e como Eva, mas hoje nós estamos ouvindo a sua voz dizendo: sai daí, vem para cá, quero cuidar de ti, quero te abençoar. Obrigado, Pai, pelas oportunidades de recomeço. Obrigado pelas oportunidades de refazer nossas histórias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Nós oramos hoje, agradecidos por tudo isso, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus é Deus de recomeço. Deus quer refazer nossos sonhos. Pastor, eu quero batizar, me procura. Pastor, eu quero recomeçar, me procura. Pastor, eu preciso de oportunidade, me procura. Me procura. Eu quero recomeçar com você. Eu quero sonhar com você. Pastor, eu preciso de discipulado, vamos nos encontrar uma vez por semana. Pastor, mas eu só posso às 6 horas da manhã, marca o lugar, vamos tomar café junto. Pastor, mas eu só posso meia-noite, marca o lugar, vamos juntos. Vamos caminhar juntos. Deus quer nos usar para nos afiar, para nos fazer juntos, irmãos, em nome de Jesus, escute. Deus quer fazer as nossas vidas. Ontem eu conheci tanta gente nova aqui no casamento, um instrumento de Deus aquele casamento, para que eu conhecesse vidas novas, abraçasse vidas novas e dissesse assim: há esperança, há esperança, há esperança para nós, irmãos. Qual é seu sonho? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Ele deseja cumprir as promessas, porque Ele é um Deus de promessa. Fique em pé e cante ao Senhor.